Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema e hoje eu gostaria de falar das razões do temperamento. Por que eu gostaria hoje de falar das razões do temperamento? É porque nós fazemos parte de uma cultura, de uma sociedade, também por influências das tradições gregas. Nós temos o hábito de tratar as relações humanas, tratar a produção da vida como produções oriundas de uma relação estanque entre a razão e a paixão. Então, tudo se resolve na questão entre a razão e a emoção. Então, para produzirmos a vida, para produzirmos bens e serviços, precisamos colocar a razão no topo e as emoções ali nas periferias. Mas será que as relações humanas têm de ser orientadas apenas por essas relações estanques entre a razão e a paixão? Antes de dar continuidade, vou colocar aí para que você dê like, para que você se inscreva no canal, para que você acione o sininho, comente para que o nosso canal tenha visibilidade aí no YouTube, nas redes sociais e faça o comentário dentro do vídeo. É muito importante você participar para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Então, dando continuidade aqui, eu gostaria de colocar agora diante da gente a importância capital da gente compreender as razões do temperamento. O temperamento aparece para nós como algo que acontece na nossa vida de forma aleatória, algo que acontece na nossa vida de forma aparentemente desorganizada e que mais uma vez, em mais uma oportunidade, a razão reúne tudo no seu entorno para que a produção da vida seja mais ou menos palatável. E as paixões ficam ali também na periferia, acompanhando os incidentes do temperamento. Mas na minha trajetória de vida e também na minha relação ensino-aprendizagem, eu tenho percebido a importância do temperamento, da variedade do temperamento, das alternativas do temperamento na nossa vida e como os aparentes incidentes do temperamento são importantes para todos nós. Contando para você uma experiência muito importante que eu tive na minha vida, que foi a casa dos meus dois avós. A casa do vovô do Rio, que morava no bairro de Costa Barros, aqui no Rio de Janeiro. Nós vínhamos do interior de Volta Redonda para visitar meus avós aqui no bairro de Costa Barros, no Rio de Janeiro, e nós chamávamos vamos à casa do vovô do Rio. E tinha também a casa do vovô de Santa Anésia, que era os pais do meu pai. O vovô do Rio era o vovô Manel e a vovó Maria, que eram os pais da minha mãe. E o vovô de Santa Anésia, com o vovô João Cândido e a vovó Sebastiana, eram os pais do meu pai. Quando a gente ia na casa do vovô do Rio, a gente podia fazer a gracinha que fosse na casa do vovô do Rio. Se a gente subisse na cama e começasse a pular na cama, e a minha mãe fosse lá e tirasse a gente da cama, porque o nosso pé às vezes estava sujo de lama, o vovô do Rio ia lá, colocava a gente na cama para a gente pular, porque na casa do vovô do Rio
nós podíamos fazer até certas gracinhas. Mas na casa do vovô de Santa Anésia, o buraco era mais embaixo. A gente sabia que lá a gente não podia fazer certas gracinhas. Quem estava certo? O vovô do Rio, que deixava a gente fazer gracinha na casa dele em Costa Barros? Ou o vovô de Santa Anésia, que não deixava a gente fazer gracinha na casa dele? Quem estava certo? Penso que nenhum dos dois. Mas todos os dois tinham razões para agir como agiam no seu temperamento. São as razões do temperamento que nem sempre são organizáveis pela razão tradicional. O temperamento tem razões que nem sempre a razão explica. Mas todos os dois, com as suas razões de temperamento, fizeram parte positiva na formação da nossa personalidade. Na nossa trajetória como professores, isso às vezes é difícil de entender, porque nós somos estanques. O caminho da produção da vida é esse. Então o professor tem que se comportar assim, assado, porque assim determina a razão. E esse professor que se comporta assim, é porque ele não tem domínio de turma, é porque também, assim como nas nossas relações familiares, as pessoas que fazem parte da nossa formação também são pessoas dotadas de temperamentos que, mesmo questionáveis aparentemente, também fazem parte da nossa formação. Por exemplo, há pessoas que passam pela nossa vida que têm um determinado temperamento, aparentemente questionável, mas que esse temperamento nos auxiliou. Por exemplo, hoje eu sou professor de filosofia, penso que dou conta do recado, mas passei de forma sofrível pela escola porque fui um bom aluno só até a 4ª série. Aí quando eu virei professor, descobri por que eu passava, porque eu passava no conselho de classe, porque muitos professores que viam as minhas redações, a minha compreensão sobre textos, entendiam que era injusto eu ficar agarrado na escola por causa daquilo. Então alguns professores eu passava muito no conselho de classe. Mas algumas pessoas foram muito marcantes na minha trajetória, como por exemplo a Priscila. A Priscila me dava cola. A Priscila me deu tanta cola que eu acho que se a Priscila não me desse tanta cola em matemática, talvez eu tivesse ficado pelo caminho e não teria concluído ou tão rapidamente, talvez eu nem estaria aqui. Mas a Priscila, no seu temperamento, apresentou as razões do seu temperamento a mim, percebeu a minha dificuldade em passar e também intuiu que eu deveria passar, apesar de talvez apesar da minha dificuldade em matemática. Ou seja, a Priscila estava certa em me dar cola ou a Priscila estava errada em me dar cola? Não. A Priscila tinha razões de temperamento através dos quais ela me dava cola e eu acabei passando em muitas oportunidades porque a Priscila me dava cola. São as razões do temperamento. E o temperamento tem razões que nem sempre a razão explica imediatamente.
A nossa tradição ocidental, de influência grega, tem, como eu disse, mais dificuldade para perceber esses lugares alternativos. Mas tem um livro chamado Teorias da Personalidade, que trata da formação de várias teorias da personalidade que nos influenciam, Freud, Jung, Carl Rogers. E uma das alternativas na formação da nossa personalidade também foi colocado como sendo a tradição oriental, que tem caminhos, que tem estados de consciência muito alternativos nessa relação, ou seja, não é uma relação tão estanque entre a razão e a paixão. Uma das conquistas dessa visão de mundo também ocorreu com a formação da terapia ocupacional através de Nise da Silveira, onde muitos loucos que estavam lá, ou chamados loucos que estavam lá internados, eles se curavam, ou seja, eles não necessariamente se curavam, a palavra certa não é essa, mas eles tinham uma terapia muito saudável através da arte. E a arte que eles faziam na relação, no diálogo de Nise da Silveira com Jung, era que os símbolos produzidos na arte daqueles aparentes loucos tinham tudo a ver com a história da arte de muitos povos do passado, onde determinadas figuras que os supostos loucos faziam tinha muita relação com as mandalas, por exemplo. E esses supostos loucos não tiveram contato com essas pessoas. É nesse interim também que Jung fala, ao invés de falar do inconsciente de Freud, ele fala do inconsciente coletivo. Segundo Jung, há registros dos nossos ancestrais no nosso inconsciente, e esses registros apareciam também nas artes da terapia ocupacional dos supostos loucos cuidados por Nise da Silveira. Estou levantando essa questão baseado também nas minhas relações pedagógicas, porque como professor tem algumas características. Eu sou um professor avô, claro que eu preciso aperfeiçoar essa minha característica para que ela não se torne muito acidental, principalmente para os outros. Mas eu sou um professor avô, é a minha característica. São as razões do meu temperamento. Porque o temperamento também tem razões que nem sempre a razão tradicional explica imediatamente. Há o professor e a professora, pai e mãe, pai ou mãe severa, que cobra a produção racional do dia a dia. Essa professora está certa? Sim. São as razões do seu temperamento. Tem o professor bonachão. Há professores que eu passei por ele, que na realidade, quando percebiam que alguns estavam em dificuldade, dava nota para todo mundo passar. Esse professor estava errado? Não, são as razões do seu temperamento. Errado seria se todo mundo fosse assim. Aí seria errado. Mas, nas razões do temperamento, cada pessoa aparece na formação da nossa personalidade tendo um papel. Há o papel do severo, há o papel do rígido, há o papel do bonachão. Há um papel para todos. E dentro de cada
temperamento, há razões que nem sempre a razão tradicional explica. E se nós fizermos um levantamento da história das nossas vidas, a gente vai ver que vários tipos de temperamento passaram por ela, alguns passando a mão na nossa cabeça, uns dando tapinhas de leve no nosso bumbum, alguns nos dando broncas muito severas, porque o temperamento também tem as suas razões. E não compreender isso é ficar na dualidade fria entre a razão e a paixão. E a dualidade fria entre a razão e a paixão, principalmente em uma sociedade como a nossa, que eu não vou chamar de sociedade líquida, mas é uma sociedade hiperestimulada, né? Nós somos uma sociedade e temos nessa sociedade uma juventude hiperestimulada. E essa sociedade hiperestimulada precisa ter contato com vários temperamentos, com as razões dos vários temperamentos, e cada temperamento precisa fazer parte da formação da nossa personalidade. Às vezes, eu estou numa turma e os alunos gritam e gritam e gritam e gritam. Aí alguém às vezes chega, mas por que eles estão gritando? A princípio, eles estão gritando porque tem garganta, né? Eles têm garganta e estão gritando, né? E às vezes chegam os alunos na porta das minhas salas fazendo aquela bagunça. Eu vou lá, e mano, beleza, papá. Vocês podiam agora dar licença, professor? Não, claro, professor. Aí eles vão embora. São as razões do meu temperamento. Alguns que chegam e, vou chamar a diretora, vou chamar a direção. Essa pessoa está errada? Não. São as razões do seu temperamento. Mas eu não saberia ser assim. Então, há razões que são razões do meu temperamento, né? E eu tenho gravado vários vídeos, várias aulas, também para colocar à disposição, primeiro, o que é uma sala de aula, e para colocar à disposição que as razões do meu temperamento também têm o seu lugar, porque as aulas que eu posto nas redes são muito produtivas e são produzidas intelectualmente, são produzidas diante da minha formação acadêmica e são produzidas também dentro das razões do meu temperamento, até porque em muitas aulas há muitas risadas, às vezes surge uma piada de duplo sentido, né? E dentro do contexto isso é possível, sempre com os clássicos na mão. Mas o professor falou isso, não sei o que, falou isso de sexo, sexualidade. Eu não. Freud. Estou citando Freud, né? É sempre bom amarrar as nossas aulas, principalmente no ensino médio, nos clássicos. Os clássicos, sempre os clássicos. É isso aí. O temperamento tem razões que nem sempre a razão tradicional explica tão imediatamente. Ok, galera? Vocês são do coração.